sendo que uma delas faleceu. Estamos então com a Bibiana, líder parlamentar do PAN. Hoje estamos aqui a relembrar um ano da tragédia aqui da Agrela. O que é que o PAN pretende com esta homenagem? Muito bem, muito boa tarde. Antes de mais, para nós era incontornável fazer aqui uma ação. Evidentemente que no dia 18 de julho, passado um ano, tínhamos que não só vir cá lembrar aquele que foi o fim de semana de 18 de julho, prestar também aqui uma homenagem a essas vítimas. Estamos em modelo online, principalmente, fruto do contexto sanitário que vivemos. Aquilo que vimos aqui reivindicar, desde logo também uma maior celeridade da Justiça. Nós sabemos que até hoje ainda não foram constituídas arguídos, as testemunhas que indicamos ainda não foram ouvidas na totalidade. Aliás, o PAN foi inclusivamente contactado para que pudesse apresentar provas quando já tínhamos apresentado essas provas, mas não há de ser por falta de provas que o julgamento não há de decorrer. Aquilo que nós vimos aqui dizer é também, para além do processo na Justiça, que entendemos que deveria correr de forma mais rápida, vimos também reivindicar políticas de proteção animal que se adequem àquelas que são as reais necessidades, porque a concretização destas políticas tem acontecido de forma demasiado lenta. Repare, logo após o que foi o fim de semana de 18 de julho, foi anunciado pelo Primeiro-Ministro a transferência de competências da DGAV para o ICNF. Estamos passado um ano, essa competência foi promulgada há pouco mais de 3 semanas pelo Presidente da República. Isto implica que não saíram uma série de despachos, implica que não foram alocados ainda meios ao ICNF, nomeadamente médicos veterinários, outros técnicos superiores, para que possam efetivamente fazer trabalho ao nível da proteção animal. Aquilo que era o levantamento, por exemplo, que o Governo se comprometeu a fazer ao nível dos canis ilegais, sejam eles detidos pelas próprias câmaras municipais, sejam eles de particulares, esse resultado ainda não está publicado. Aquilo que é um plano nacional de esterilização dos animais para controle da sobrepopulação ainda não foi implementado. E poderia estar aqui ainda mais longos minutos a explicar uma série de medidas que estão por implementar e que claramente nos preocupam, nomeadamente o que se passou naquele fim de semana, passou-se porque não há equipas organizadas de salvamento e resgate dos animais. Ora bem, nós esperamos que no início da próxima sessão legislativa, uma vez que este ano não foi possível chegar a uma redação final da lei, os outros partidos estejam efetivamente disponíveis para acompanhar o PAN naquilo que é uma mudança legislativa para garantir que todos os municípios passam a ter uma equipa de resgate e salvamento de animais em situações como estas que aconteceram aqui. Portanto, o que vimos aqui hoje dizer é que as respostas têm sido dadas pelo Governo nesta matéria e muitas delas aprovadas ao PAN demoram demasiado tempo a serem implementadas e não se coadunam com aquilo que são as reais necessidades. Falamos de vidas, falamos de seres sencientes, falamos de seres sensíveis que desde 2017 são reconhecidos no nosso Código Civil como tal. Portanto, é preciso que a restante legislação acompanhe e que os animais sejam tratados dignamente no nosso país e não apenas quando acontecem estas catástrofes, estes fins de semana fatídicos que ficarão na memória de muitas pessoas, é que efetivamente se começa a pensar. Portanto, para prevenir todo este tipo de circunstância que vivemos há um ano em Santo Tirso, é preciso que o Governo haja, é preciso implementar uma série de respostas com a maior brevidade possível, aquilo que o Governo não tem feito até ao momento. Em termos de responsabilidades políticas, por assim dizer, até a nível municipal, sendo que se terá arranjado aqui uma espécie de bode expiatório com a questão do veterinário municipal e que as pessoas responsáveis talvez não tenham assumido essas responsabilidades, ou esse processo ainda está a decorrer e espera que haja alguma coisa mais concreta? Bem, relativamente ao processo do médico veterinário municipal, eu própria fui testemunha na queixa que fizemos à Ordem dos Médicos Veterinários. Entendemos que aqui há responsabilidades claras do médico veterinário municipal e que devem ser assumidas em sede própria e pela própria Ordem dos Médicos Veterinários, que deve evidentemente levar e conduzir o processo até ao fim. Outra coisa são, evidentemente, as responsabilidades políticas que têm que ser apuradas. Aliás, na queixa que o PAN fez, apresentou uma queixa relativamente à atuação do município, neste caso, dos seus decisores políticos, relativamente à falta de resposta, uma vez que já havia conhecimento da existência destes abrigos, pelo menos desde 2017. E, portanto, aqui, claro que há responsabilidades políticas que têm que ser assumidas, nomeadamente ser Presidente da Câmara
Municipal, que infelizmente teve a falta de coragem de, na Assembleia da República, assumir quais eram as suas responsabilidades. Aliás, disse ainda que dormia perfeitamente descansado, porque considerava que estava de consciência tranquila. Eu acho que qualquer pessoa naquelas circunstâncias, assistindo ao que assistiu, qualquer pessoa que viu os animais a serem carbonizados, a estar em agonia, seja no local, seja por via da cobertura dos órgãos de comunicação social, qualquer pessoa minimamente sensível não continuou propriamente a dormir de forma descansada. Sente que este acontecimento, esta tragédia foi um alerta, que agora as pessoas, sente as pessoas mais alertadas e mais atentas a este tipo de situações? Terá sido essa a principal consequência destes acontecimentos? Eu acho que evidentemente o país ficou mais consciente daquela que é a realidade do abandono de animais, da acumulação de animais, também da falta de políticas públicas com consequência, seja ao nível municipal, seja também do Estado Central. Agora, aquilo que o PAN continuará a fazer é o seu trabalho de exigir as respostas em tempo útil. Neste momento, elas não estão a ser garantidas em tempo útil, estão a ser aprovadas, o que evidentemente é um passo, mas queremos um calendário para a sua implementação, de forma a nenhum de nós ter que viver outro tipo de situação destas, não sujeitar animais a outro tipo de situação destas em qualquer outro ponto do país. Muito obrigado.